Olá a todos, todas e todos, no caso, né, também. Estamos aqui no curso Construindo Redes de Atenção em Saúde Mental entre Povos Indígenas do Ceará. Espero encontrá-los com saúde, né? Me chamo Anderson, sou psicólogo sanitarista, graduado na Universidade Estadual do Ceará, onde eu fiz também a especialização em saúde mental, cursei a residência em saúde coletiva na Escola de Saúde Pública do Ceará. Sou mestre em avaliação de políticas públicas na UFC e atualmente estou no doutorado em saúde pública também na UFC, né? Fui chamado aqui para contribuir um pouco, compartilhar com vocês sobre o módulo de atenção psicossocial e sobre o sistema de saúde indígena, desafios e articulações potenciais, né? Atualmente eu integro aí a coordenação da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Ceará. Atuo na Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras de Relações Raciais e Subjetividades e sou pesquisador do Observatório de Políticas Públicas em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC. Atuei também na própria COPOM, né, na Coordenadoria de Políticas de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Estado do Ceará, na condição de orientador da célula da Rede de Atenção Psicossocial, né? A minha trajetória enquanto profissional de saúde vem aí desde o âmbito da saúde mental, pensando um pouco da gestão, a vigilância em saúde, e tem uma experiência também na política de assistência social e na psicologia escolar, né? Então, neste módulo especificamente, aqui nessa fala, né, o que nós vamos trazer para vocês é basicamente elementos para introduzir essas questões, né, que vão ser aprofundadas durante todo o curso, né? Então, nós já iniciamos aqui a partir desse subtítulo que foi colocado para o módulo, né, que são os desafios e articulações potenciais, né? Então, aqui nós já introduzimos alguns elementos, começando, sobretudo, pela organização da atenção, né? O que é que se coloca, né? O próprio subsistema de saúde indígena, como foi visto na aula sobre o sistema, né? Ele tem uma ênfase muito grande na atenção básica, né? E as políticas de saúde, como um todo, da atenção especializada, do SUS, né? Tem uma baixa capilaridade com relação a isso, né? Existe uma grande problemática nos sistemas como um todo, né? Um elemento importante para pensar essa articulação entre a atenção psicossocial e o subsistema de saúde indígena é justamente pensar como fazer essa articulação intersetorial de redes para promover o cuidado em saúde nesse aspecto, né? E mais à frente nós vamos aprofundar um pouco da necessidade de diferenciar os níveis de intervenção a nível de atenção básica e atenção especializada, considerando a atenção psicossocial, né? Então, o primeiro desafio que se coloca, inclusive, com uma articulação potencial, já se dá nessa própria organização da atenção, né? Então, você encontra aí um subsistema que tem toda uma lógica de funcionamento, todo uma responsabilidade, né? Os elementos. E você encontra a atenção psicossocial, sobretudo na Política Nacional de Saúde Mental, dando brechas a articulações com relação a esse subsistema, mas não o integrando de fato, digamos assim, né? Então, você já tem esse primeiro desafio de organizar a atenção de maneira integrada, né? E aí você se depara também com políticas de saúde universalizantes, isto é, políticas que são desenhadas e formuladas a partir de necessidades específicas das populações, sim, mas que no seu processo de implementação e no seu processo de gestão, inclusive, ela vai ter que lidar com elementos universalizantes, né? Então, isso é muito mais uma necessidade de gestão, né? E aí, mais à frente, nós vamos ver também que um dos grandes desafios é justamente de transcender as necessidades próprias do serviço, adequar de fato as necessidades do usuário, né? Ou seja, fazer um atendimento centrado para essas políticas de saúde universalizantes vão acabar criando obstáculos para que você implemente isso no âmbito dos territórios, porque os territórios, eles são vivos, não é? Então, quando você vai implementar, enfim, vai materializar uma política de saúde, né, essa materialização se dá, inclusive, na verdade, na sua intervenção dentro desse território, né, você vai ver que há uma universalização dessas políticas, né?
E aí se dá, inclusive, a necessidade de ter uma praticidade de intervenção do profissional, né? E aí você vê que essas políticas de saúde universalizante com relação à saúde mental e atenção psicossocial especificamente, um primeiro obstáculo se dá de você adotar a psiquiatria como um denominador comum dessa atenção psicossocial, não é? Então você tem um elemento, assim, um imperativo clínico, não, uma necessidade clínica de organizar a atenção, que se dá a partir disso, né? Com isso, nós não estamos querendo dizer que isso deva ser rejeitado e descartado, né? Mas para esses elementos especificamente, isso cria uma complicação, né? Porque existem modelos de saúde e doença que são inadequados para a produção do cuidado com as populações indígenas, né? Que tem aí todo um processo específico e peculiar de compreender os fenômenos, não é? E que às vezes não conseguimos integrar quando vamos tratar, não é? Então, um primeiro erro assim que acontece, um primeiro desafio que se coloca é justamente, inclusive, você pegar o que se chama de medicina tradicional e adequar como se fosse uma simetria das compreensões ocidentais que nós temos de saúde e doença, né? Então, nós às vezes vamos tentar compreender aquele fenômeno a partir de como aquela população identifica, ele processa, né? Enfim, lida com esse fenômeno, como se ele também passasse pelos mesmos estatutos, né? Pelas mesmas lógicas que a gente utiliza para definir critérios epidemiológicos ou critérios diagnósticos ou critérios de intervenção, né? Então, digamos assim, a depressão entre os indígenas. Eu não sei se é depressão entre os indígenas, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui do transtorno depressivo, né? O que vai se processar ali vai emergir a partir do território, né? Então, não necessariamente você tem uma similaridade nesse aspecto, né? E aí, quando você traz essa questão, que aí nós temos, enfim, né? São critérios epidemiológicos, né? Para se estabelecer assim, uma produção do cuidado e as agentes de cuidado, né? Que vão se espraiar pelos territórios, etc., né? Mas isso é um grande desafio quando você vai pensar os povos indígenas, né? E aí já começa a primeira articulação potencial também nesse aspecto, né? Porque, e aí vai abrir uma possibilidade de você fazer uma integração entre isso, desde que você tenha a plasticidade suficiente para se integrar nesses processos, né? Inclusive nessas, vamos chamar assim, epistemes e saberes, né? Inclusive, quando você diz que algo é científico ou não, é necessário, inclusive, pensar sobre o que tipo de saber você está querendo dizer que é válido ou não quando você diz que algo é científico, né? Então, na verdade, existe toda uma relação aí colocada que vai ficar muito à tona quando você vai intervir com essas populações, né? E aí, quando eu falo território, não é só a questão do território da aldeia, especificamente, né? Mas do território da atenção psicossocial, o próprio centro de atenção psicossocial, por exemplo, né? Ou do próprio componente, do próprio ponto de atenção da RAPS, né? Que tenha um indígena que esteja ali, né? Usufruindo e interagindo nesse território para que você promova esse cuidado, né? E aí vai vir um outro elemento que vai estar relacionado à estrutura desses processos que a gente está colocando, né? Tanto da organização da atenção, quanto dessa questão da problemática das políticas de saúde universalizantes, que é o racismo e colonialidade, né? O racismo e a colonialidade são tecnologias, digamos assim, né? Que foram fundadas no âmbito da modernidade, né? Estão relacionadas com a formação do Estado moderno, né? Que inclusive é o que fomenta e forma a política pública, como nós a conhecemos, né? E que estão dentro aí dos processos de formação do próprio sistema mundo ocidental, né? Isso envolve uma questão chamada de epistemicídio, né? Que você promover uma espécie de genocídio de epistemes e saberes tradicionais, né? Que são anteriores à colonização, né? A esse processo, a essa investida que você vir através de uma matriz europeia de dominação, se colocar sobre os povos, estabelecer uma cultura, né? E diversos processos de genocídios continuam assim, permeando até hoje, né? Inclusive, isso vai ser aprofundado durante o curso, né? Mas é para tecer alguns comentários com relação a isso. E vai fundar essas tecnologias, né? O racismo,
ele é operado na saúde, a partir dos determinantes sociais de saúde, né? Então, em um certo momento, você vai haver, você vai se deparar com uma situação em que você vai precisar operar estes elementos raciais e coloniais para conseguir produzir cuidado, né? Ailton Krenak, né, que é uma grande liderança indígena, tem enfim, está evidenciado a partir de algumas produções, livros que ele vem publicando, textos aí há décadas, né, de atuação no movimento social indigenista, né, digamos assim. Ele tem um conceito interessante para a gente pensar isso, que é a questão da branquitude como arma biológica, né. Então, o que ele vem dizer é que quando os brancos, né, os europeus, chegaram aqui nesta terra, né, cada branco que vinha, né, cada corpo que eles traziam, né, era em si já uma arma biológica, né? Então não era simplesmente de você trazer as armas, etc., mas o próprio corpo do branco adentrando esses territórios se constitui enquanto uma arma de guerra, um mecanismo de guerra, né, que se perpassa aí durante séculos, né, que inclusive está em pleno exercício hoje, atualmente, né? Tudo isso vai converger para uma situação de violência, né? Em uma situação de epistemicídio, de genocídio, etc., de diversos processos, né? E uma tentativa de extermínio que vem se perdurando, né? E que vai criar como a gente sabe, né? Onde há poder, há resistência, né? Vai criar um elemento aí de sofrimento nesse sentido, né? E aí você vai se deparar, inclusive, né, pensando a questão desses elementos, né, e das necessidades e saberes tradicionais que vamos colocar, né, de povos, por exemplo, que são muito ligados à terra, né. Então, se de alguma maneira, com o branco, né, com as populações brancas, você, que é a maneira como o saber é produzido, né, enfim, as teses e os critérios e as formas como nós construímos os mecanismos de explicação do processo de saúde e doença, né, são sim focados sobre o adoecimento ou processo de saúde do branco, né. Vai converger, né, vai se colocar para uma situação que vai gerar esse conflito, né, esse conflito com relação a esses elementos, como a terra, como a água, etc., né. Então, é necessário compreender, assim, pisar nesse chão, né, e aí ter cuidado, inclusive, com o chão que se está pisando, nesse sentido, né, saber chegar, digamos, para conseguir produzir cuidado, né. Até porque, como nós vamos ver, a partir das responsabilidades federativas, nos slides que vamos a seguir, né, que a RAPS se integra no âmbito da atenção social aos povos indígenas a partir da rede territorial, né. Então, a RAPS ela vai lá para apoiar as ações que são desenvolvidas dentro dos próprios sistemas de saúde e nesses territórios, né? E não o contrário, né? Então, você chega lá para fazer esses apoios, digamos assim, né? E aí tem um outro elemento que se articula, sobretudo, com o primeiro desafio que foi colocado, né? Que são as responsabilidades federativas, né? Então, nós temos aqui um sistema que é federalizado, né? Que é da União, que é a responsabilidade da União, que nesse território ele vai interagir com elementos e dispositivos que são de responsabilidade municipal e a gestão estadual. E aí, o que é interessante de pensar da articulação potencial com isso, né, é que para fazer a atenção psicossocial indígena, né, para os povos indígenas, nós temos que, de fato, fazer SUS para valer, né? O que eu quero dizer com isso? No sentido de fazer valer a integralidade da atenção, fazer valer as necessidades e a clínica centrada nos usuários e no território, e fazer valer os próprios elementos da reforma psiquiátrica em si, né? Porque aí você vai ter que fazer a articulação desses elementos de responsabilidades federativas que são divergentes, né? Para promover o cuidado, né? Então, a partir desses 4 elementos, a gente já tem os desafios das articulações potenciais, né? Que é já o próprio subtítulo que foi dado ao módulo, né? Nesse slide seguinte, né? Nós já vamos ver aqui um modelo, né? Assim, que eu particularmente venho tentando desenvolver, né? De atenção psicossocial, que procurei adaptar para a gente pensar um pouco desses elementos, né? Então,
independente da atenção psicossocial que você vai desenvolver, existem três imperativos de gestão que se colocam, né? Uma gestão de política, uma gestão de redes, uma gestão de cuidados, né? E quando eu falo sobre gestão, não é simplesmente responsabilidade dos gestores, né? Colocados, né? Mas sim de todos os atores que compõem a atenção psicossocial, né? Então nós precisamos de lançar mão da interlocução destes aspectos para promover a atenção psicossocial, né? E com relação a essa atenção para as populações indígenas, você vai ver aí alguns elementos que vão fazer assim, interlocução entre si para promover esses três níveis de gestão de atuação que vão materializar a política e a própria atuação, né? Quando nós estamos falando aqui do Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde é a política pública, né? Então, é nesse sentido que as coisas se operam, né? Então, você vai ver as políticas de saúde mental indígenas, né? Que elas são bem incipientes no Brasil, né? O financiamento dessas políticas e financiamento das ações, né? A articulação intersetorial, as questões de educação permanente, a atenção psicossocial se dá no próprio DICEIS e a RAPS, né? Onde é que a RAPS entra nisso, né? A partir da relação entre esses elementos, você vai ter essa atenção psicossocial, né? E aí ela vai se orientar a partir destes 5 aspectos, né? Que nós colocamos aqui ao lado da esquerda, né? Que são o levantamento, né? E a atuação a partir das necessidades locais, né? E as necessidades locais é tanto dos profissionais e do nível de necessidades profissionais e necessidades clínicas das próprias questões do DICEI, quanto dos territórios, né? E aí é bom ter isso em mente, né? A atuação no território é a responsabilidade dos DICEIs e a RAPS vai apoiar isso, né? Isso não quer dizer que a RAPS não pode ter o protagonismo, digamos assim, né? Vamos colocar nesses termos, né? Para fazer a sua intervenção, mas tem que ter muito claro, muito evidente que existem responsabilidades, né? Não passar por cima, né? E que, inclusive, há de se respeitar, sobretudo, as lideranças que se colocam, né? Nos territórios e a maneira como esses territórios funcionam, né? Então, você vai lá apoiar as ações, desenvolver, assim, promover uma clínica que possibilite, assim, que ofereça uma condição de possibilidade para desenvolver uma atenção psicossocial, né? A partir da integração com que se coloca estes locais, né? E aí existem os fóruns de pactuação e gestão da RAPS, da política em si, né? E existe a necessidade de os atores da política indígena serem protagonistas também nesses aspectos, né, participarem da gestão da política, né, seja através do controle social, ou seja através da pactuação dos serviços, inclusive, né. Então, você precisa criar estratégias para isso, né. Existe um incentivo colocado aí para as ações de atenção especializada para os povos indígenas, né, e ele inclui, sim, o Centro de Atenção Psicossocial, né, sobretudo o CAPS, né, ele se coloca aí sobre 5 dispositivos, 5 possibilidades diferentes, né, e a atenção psicossocial, a RAPS, é uma delas, né, essa aí vem da portaria 2063 de 2017, né, e vai colocar um incentivo para que isso aconteça. Então, vai dar financiamento para que esses serviços da atenção especializada garantam acesso e se adequem, né, assim, efetivamente às necessidades dos povos indígenas, né? Porque, como devemos saber, né, não fazemos saúde sozinhos, né? Nós sempre precisamos das equipes, nunca estamos atuando sozinhos nos territórios, seja no serviço, seja na gestão, seja onde for, né? Existe toda uma gama de atores que precisam ser colocados em tela para que você promova a produção e a própria gestão do cuidado para as populações, né? E com os povos indígenas isso não é diferente, né? Então nós precisamos respeitar todos estes elementos que foram colocados, inclusive, né? Pensar que existe agora, foi reconhecido, enfim, uma necessidade de financiamento para que os serviços se coloquem nesse sentido, né? Quando você faz ali o subsistema de saúde indígena, né? A questão da atenção especializada não é abordada como uma coisa que está ali sob responsabilidade direta, né? Digamos assim, dessa saúde indígena, sobre do DICEI, né? Então você vai precisar acionar as redes do SUS, né? As outras redes, né? Para que você promova a inserção e o cuidado dessas populações quando há necessidade de uma atenção especializada, né? E isso é importante ter em mente. Por quê? Né? Nós vamos ver mais na frente, mas já vou adiantar
um pouco disso, né? Temos que ter clareza das diferenças dos níveis de intervenção, não é? O CAPS, ele é atenção especializada. Então, quando nós vamos fazer atuações a nível de atenção básica, nós temos níveis diferentes de intervenção de atenção psicossocial, né? E isso é importante ter em mente, né? Aí tem a questão do apoio matricial, que seria talvez aqui a principal ferramenta, né, digamos assim, a principal estratégia, né? Não a todos chama de estratégia pedagógica terapêutica, para promover a interlocução desses elementos, né? E nós vamos abordá-los, né? E aí, inclusive, a partir desse próprio apoio matricial, organizar os fluxos de atenção e linhas de cuidado nesse sentido, né? E aqui nós já vamos entrar sobre cada um desses elementos que foram colocados nesse slide anterior, né? Com relação às políticas de saúde mental e financiamento, né? Existe uma tentativa, né, vindo na portaria de 2007, né, de estabelecer uma política de atenção integral à saúde mental dos povos indígenas, né? Essa portaria define algumas diretrizes, né, que são diretrizes gerais de uma política para que vão se materializar, como nós falamos, no território, né, ou seja, a nossa intervenção, a nossa atuação, né, vão se colocar, né? Mas essa portaria, assim, ela não explicita uma política definidamente, né? Diretrizes para uma política, né? Ou seja, essa política de saúde mental indígena ainda está em construção, digamos assim, né? Ela não existe, como posso dizer, não existe, digamos assim, um elemento específico de uma política nesse sentido, né? Existem essas diretrizes, existe um financiamento da atenção especializada, especificamente, né? Mas esse que se dá a partir da nossa própria intervenção na atenção psicossocial, né? Então, essas diretrizes vão dizer o quê, né? Existem 8 diretrizes que elas vão colocar de maneira breve aqui, né? Apoiar e respeitar a capacidade das diversas etnias das comunidades indígenas, né? Que é um ponto que a gente colocou, né? Então, você precisa ter em mente esses 8 elementos, essas 8 diretrizes, para pensar essa atenção psicossocial, né? Apoiar a organização de um processo de construção coletiva de consensos e soluções, né? Então, eu não vou lá resolver problemas, né? Eu vou apoiar o consenso e construção de soluções para que os territórios consigam ter um bem viver, né? Um estado de saúde mental, digamos assim, porque aí lembrando aqui daquele elemento anterior, né? Que nós trabalhamos. Nós já temos aí, né, 520 anos, no mínimo, de processo colonizador sobre esses povos, né? Então, acaba se criando aí um imperativo ético de resistência que promove um certo sofrimento, né? Porque, enfim, vai se estabelecer diversos processos que vão atuar diretamente no próprio sofrimento em si, na condição de você se colocar no mundo, né? E uma das formas de você fazer isso, né, é desrespeitando a capacidade e o entendimento que essas populações têm sobre a vida, sobre o mundo, sobre como elas se colocam, né? Então, eu vou lá para apoiá-los, digamos assim, né? Quando há necessidade, e integrar esses saberes, né? Considerar a comunidade acadêmica, né? No caso aqui, eles, na portaria, ela cita, inclusive, os etnólogos e as pesquisas que são desenvolvidas no âmbito da saúde indígena, para que nós consigamos integrar esses saberes, né? Então, precisa se considerar estes estudos que são feitos, né? Também para se integrar aos saberes dessas populações, né? E aí, justamente, nós estamos lá indo para apoiar, né, as ações de desenvolver intervenções de atenção psicossocial, né? Mas nós temos algo a contribuir nesse sentido, né? Nós vamos elaborar isso a partir das necessidades e entendimentos que eles vão ter, né? Mas oferecendo o que nós temos de recurso nosso, né? Que venha exatamente desse sentido, né? Garantir as ações integradas, né, através da articulação institucional entre as diferentes esferas do governo, né, que aí é sobre as próprias articulações federativas que são feitas, né, entre a gestão estadual, a gestão municipal e a própria União, né. Então, não há como produzir cuidado efetivo se não houver essa articulação definidamente, né, assim, de forma efetiva. Então, é necessário que isso se coloque, né. Garantir o acesso através da construção de ações coletivas na atenção básica e potencializar os CAPs nas ações dos territórios, né? Ou seja, a atenção básica, né, ali, né,
no SASI-SUS, né, vai orientar o coletivo de saúde indígena. Né? E para você estabelecer essas ações coletivas, né, sempre coletivas, né, no caso, você pode potencializar os CAPs nas ações desses territórios. Né? E aí vai haver um imperativo de matriciamento, né? Ou seja, vai se estabelecer uma necessidade de interlocução da atenção psicossocial de base territorial e comunitária de fato. Né? No âmbito da pesquisa e intervenção que você for fazer, considerar a ação participativa e os modelos explicativos da comunidade, né, que é algo que a gente já vem abordando aqui. O monitoramento e avaliação das ações é necessário para que você estabeleça processos de planejamento dos serviços da sua própria intervenção e acordando isso com a comunidade, né? Esse monitoramento e avaliação das ações não são simplesmente indicadores que você vai construir com base na epidemiologia tradicional, né? Você vai precisar entender uma epidemiologia social, uma epidemiologia sociocultural, e uma epidemiologia que emerja justamente a partir das lideranças dos territórios e das comunidades, né? Porque são essas pessoas, né? Sim, são eles que vão, de fato, monitorar e avaliar as ações e você vai integrar essas ações e esse processo de monitoramento, né? Garantir que os programas de educação permanente em saúde mental integrem conteúdo sobre a atenção psicossocial com povos indígenas. Isso aqui é um grande desafio, né? Porque há uma grande escassez, né? Batista e Zanello, que é um dos estudos que são colocados aqui, fala sobre uma grande escassez de estudos específicos sobre saúde mental e povos indígenas no Brasil, né? Muitos, a maioria são relacionados à questão do próprio uso do álcool, né? Mas essa articulação e aprofundamento dos estudos, ele é muito incipiente ainda, né? Que é incipiente pela própria inserção da RAPS com essas temáticas, com essas populações e de reconhecimento, inclusive, dessas populações no seu cotidiano de serviço, né? Porque boa parte dos indígenas não estão sequer aldeados, né? Você, dentro de uma cidade, um município, vamos dar um município do estado do Ceará, como Caucaia, por exemplo, né? Caucaia tem um grande contingente de população indígena não aldeada, inclusive. Os aldeados, mas tem os não aldeados, né? Que se colocam, sobretudo, dentro dessas grandes metrópoles, das cidades, assim, de grandes povoamentos urbanos, né? E essas pessoas indígenas não aldeadas, às vezes, estão nos seus processos de retomada, né? Em contato com as lideranças, para resgatar as suas raízes, fazer o seu processo de retomada, e quando chega no serviço não tem a sua dimensão indígena reconhecida, né? Então, eu já conheci caso, por exemplo, já vi caso de uma pessoa indígena não aldeada, né? Chegar dentro de um serviço específico, né? Da RAPS, e a primeira coisa que o profissional perguntar a ele, né? É assim, qual é a sua experiência com a ayahuasca? Né? Assim, por que o profissional perguntou para esse indígena, né, para essa pessoa indígena, qual é a experiência dele com a ayahuasca se ele não trouxe isso, digamos assim. Né? Então já há uma estereotipação, assim, uma inclusão, assim, não, você é indígena, então ele reconhece quanto indígena, então você deve fazer uso de ayahuasca, e aí eu já jogo algo, assim, um imperativo clínico sobre aquela pessoa, né? Isso ele já teve a sua, assim, digamos assim, de alguma forma, apesar de ser uma forma problemática, uma forma que foi operada no campo aí do racismo institucional, né? É conhecida, né? Mas muitos indígenas não têm, sobretudo esses indígenas não aldeados, não têm esse processo reconhecido, né? No âmbito da RAPS, estou falando aqui especificamente da rede de atenção psicossocial e do serviço de saúde como um todo, né? E aí, na formação mesmo, dificilmente você vai encontrar conteúdos, né? Vai se debruçar sobre isso, sobre esse aspecto, né? Você vai ter conhecimento, por exemplo, sobre o sistema de saúde indígena, já enquanto profissional, né? Às vezes, quando você vai precisar atender uma pessoa indígena aldeada e vem com a referência técnica do DICEI, com toda a retaguarda que foi colocada, né? E chega no hospital, por exemplo, né, para fazer um atendimento de urgência, né? E a partir daí é que você vai ter a necessidade de pensar sobre os aspectos peculiares nesse sentido, né? Então, aqui, você precisa ter essa diretriz para atuar também, né? Com relação ao financiamento, tem esse incentivo para atenção especializada aos povos indígenas, que eu coloquei, né? Que ele reconhece, entre um dos dispositivos, a rede de atenção psicossocial, né?
com relação a RAPs especificamente, não é? Você tem a possibilidade de incidir uma porcentagem do custeio mensal do serviço, né? Que aí é de 5 a 10%, não é? Dependendo da modalidade de serviço, né? Você tem esse custo fixo, mais um custeio variável, percentual para cada objetivo da portaria, que tem lá uma série de objetivos, né? E você alcançando no mínimo 2 e no máximo 9 daqueles, você consegue incrementar um percentual maior, né? Para cada objetivo alcançado, né? E aí, esses objetivos relacionados, sobretudo, à questão de regulação do acesso, de ambiência para acolher as pessoas, né, os povos indígenas, de assistência, né, e de articulação, né? Então, digamos aqui, nós estamos aqui fazendo esse curso, né, e já pensando, essa própria articulação intersetorial de promover, por exemplo, um projeto terapêutico singular, ordenando um fluxo entre a DCEI e o Centro de Atenção Psicossocial, enquanto referência especializada para matriciar e prestar o atendimento com relação a essa pessoa indígena que tem necessidade de atenção psicossocial especializada, isso já é um dos objetivos colocados nessa portaria. E que você pode instituir o seu projeto, né, submeter e receber esse custeio, né? Então, você estimula a rede de atenção psicossocial através do financiamento, né, a empreender uma política de saúde indígena e uma atenção psicossocial que envolve essa própria articulação, né? Então, aí você pode colocar a necessidade de intérprete, né, que se dá às vezes, você pode colocar a necessidade de estratégias comunicativas com um indígena que chega, uma pessoa indígena que chega no seu serviço, né, a ambiência desse serviço, capacitar a equipe para acolher essa população e desenvolver ações, a própria assistência com relação a apoiar o DCEI nas intervenções que são colocadas e a própria articulação intersetorial que se coloca, né? Então, você já vê aí esses elementos, né? Quando você já vai passando para os aspectos da rede de atenção psicossocial, aqui nós já devemos saber que se coloca, né? Mas eu sempre gosto de colocar a rede como um todo, né? Todos esses pontos de atenção, que é para a gente ter noção do tamanho da RAPS, né? Então, você vê aí 7 componentes da RAPS, com pelo menos, né, 19 pontos de atenção diferentes que se comunicam dentro dessa rede toda, né? E geralmente a gente vai falar sobre a atenção psicossocial especializada, né? Que envolve os tipos de atenção psicossocial em suas diferentes modalidades. Porém, a RAPS, ela envolve todos esses componentes, né? Então, quando nós estamos falando de atenção psicossocial e de RAPS, nós estamos falando disso, né? Inclusive da própria do hospital psiquiátrico especializado, né? Que tem um papel aí dentro da RAPS, né? Inclusive das estratégias de reabilitação, do programa de volta para casa, do serviço residencial terapêutico, né? Das unidades de acolhimento, né? Inclusive, né, das comunidades terapêuticas também, né? Que já desde 2011 elas foram inseridas aí na rede de atenção psicossocial. E aqui há uma dificuldade, né? Assim, né, uma problemática que se coloca para pensar essa atenção psicossocial dos povos indígenas e sobre o próprio papel da atenção psicossocial especializada ou atenção psicossocial estratégica, né, que é como chamada também, que a RAPS, teoricamente, né, assim, ela foi desenhada para ela funcionar a unidade de base territorial e comunitária, né? E aqui nós acabamos observando que existe uma atuação muito ambulatorial, né, que impede o funcionamento pleno do serviço, né, dessa rede como um todo, né? E um grande aporte assim, de estratégico, na verdade, tanto no hospital psiquiátrico especializado, quanto na comunidade terapêutica, né? Então, o custeio de leitos de internação, né, ele ainda é muito maior, né, que o custeio dos próprios centros de atenção psicossocial, né? Nós viemos aí, aliás, estamos vivenciando agora um cenário desafiador, né, vamos colocar assim, nesses termos, né, de desmonte das políticas como um todo, e a política de saúde mental não é diferente, né? Você começa aí pelo desmonte da política de atenção básica, né? Com a estratégia do NASF sendo aviltada, né, você já estabelece aí uma dificuldade para pensar isso, né? Um subfinanciamento dos CAPs, né, sobretudo disso, né? E
quando você vai olhar os próprios dados de aporte de recursos, né, um ponto de atenção específico, né, que é a comunidade terapêutica e o hospital psiquiátrico especializado, né, os leitos, eles sozinhos, né, correspondem a mais de 70% do recurso inteiro da política de saúde mental, né? Seja de recursos oriundos da Secretaria da Senapred, né, de prevenção ao uso de drogas, etc., seja do Ministério da Saúde, né? E aí cria-se uma dificuldade nesse sentido. Porque você vê aí que as próprias experiências de cuidado da população indígena, no âmbito da RAPS, já são incipientes, né? Os CAPs não se apropriam dessa discussão, né? Mesmo os centros de atenção psicossocial que estão inseridos ali em territórios, né? E tem um grande contingente de população indígena aldeada e desaldeada, né? De indígenas não aldeados, né? Você acaba não se aprofundando sobre esse aspecto, né? Boa parte da população que você atende, na verdade, é indígena, e isso passa despercebido, né? E aí isso cria toda toda uma problemática que, enfim, vai assim, chegar com os elementos que vão criar problemáticas diversas com relação à produção cuidada nesse sentido, né? E alguns desses pontos de atenção estão na articulação, como eu disse, né? Sobretudo o CAPS, né? E as questões de urgência, né? Quando você precisa de um atendimento de urgência no sistema de saúde, né? Mas a estratégia, né, digamos assim, é fazer esse elo entre o CAPS, né? Com relação à RAPS em si, como é que a gente vai atuar, né? Nesse sentido. E aí a gente vai já a partir disso, né? Pensando aqueles elementos que nós colocamos naquele slide, que nós apresentamos o modelo de atenção, né? Com relação às necessidades locais, primeiro, é preciso entender que clinicar atenção social é não atrapalhar, ou seja, fazer, assim, criar uma condição de possibilidade para que a vida aconteça, né? Então você não vai chegar lá com seus pressupostos, com seus recursos todos já atuando, né? Você vai primeiro assim, levantar quais são as necessidades de uma atenção social e vai ofertar a condição de possibilidade para que isso aconteça, né? Facilitando este processo, né? Você não vai atrapalhar as pessoas, não atrapalha as pessoas. Você não atrapalhando a vida, né? Não atrapalhando como as coisas se colocam no território, já é um grande avanço, um grande passo nesse sentido, né? E aí isso só está através de quê? De uma inserção comunitária, né? Uma inserção comunitária a partir do serviço, né? Porque você está lá como profissional de saúde, né? Você não está fazendo outro tipo de intervenção, sei lá, você não está fazendo, por exemplo, um turismo. Você está fazendo uma atuação psicossocial enquanto profissional de saúde que faz parte de um componente específico da rede de atenção psicossocial. Então, você tem que ir lá a partir deste entendimento, né? E aí, vai se ter mais uma vez esse embate entre a lógica clínica ocidental e o saber chamado tradicional, né? Que, infelizmente, que nós temos de recurso, né? Terapêutico, etc., né? Vem dessa clínica ocidental, né? Que tem a psiquiatria como denominador comum, né? A psiquiatria tradicional também, né? Digamos assim. E que vai reconhecer transtornos, etc. Enfim, né? Vai ter um modelo de funcionamento muito específico que tem a ver, como nós vimos, né? Com a questão da colonialidade, com a questão de como o racismo como tecnologia vai formular as políticas públicas universalizantes, né? Então, tendo a noção de que você está pisando um local em que você precisa facilitar condições de possibilidade, vai abrir aí uma possibilidade de interlocução muito pertinente para o seu trabalho, né? E aí você indo lá enquanto rede de atenção psicossocial precisa ter isso em mente, né? Eu estou aqui falando da própria RAPS em si, não estou falando assim da atenção psicossocial que é empreendida pelos profissionais do DICEI, né? Estamos falando aqui sobre a RAPS, né? Então, a pessoa que trabalha no CAPS, né? A pessoa que vai pensar ali o CAPS AD em articulação com esses territórios, com essas necessidades da população indígena, né?
tem a questão do fórum, dos fóruns de RAPS, né, que é você promover com que, quando for fazer as oficinas, quando for fazer a pactuação de serviços em si, essas comunidades estejam inseridas, participem da gestão da política, né? E os profissionais do ICEI também, né? Porque aí você vai possibilitar a articulação de gestão entre essas redes, né? Veja, digamos que você tem ali uma comunidade, né? Um grande quantitativo de indígenas aldeados que estão lidando com situações de saúde mental, né? Digamos assim, né? E você precisa de atendimento especializado, né? Quem oferta atendimento especializado é o CAPS, né, da saúde mental. Então, você poderia ali já instituir que aquele CAPS da região X, que tem um grande contingente indígena, né, aldeado, se constitui enquanto referência, já vai facilitar para que você faça as participações de gestão com o Ministério da Saúde como um todo, né, com a CESAR, etc. E aí vem o apoio matricial. Né? O apoio matricial, como a gente viu, como nós sabemos, né, essa estratégia pedagógica terapêutica, né, talvez o grande trunfo que nós vamos ter para estabelecer essa atenção psicossocial aos povos indígenas, né, em articulação com os DCEIs, em articulação com as lideranças comunitárias e com essa comunidade. E aí, o que é que precisa ter em mente, né, dos níveis de intervenção, como foi colocado, né. Quando nós estamos na atenção básica, nós temos um nível de intervenção X, né. Quando nós estamos na atenção psicossocial especializada, nós temos outros níveis de intervenção, né? E no nível de alta complexidade, ou na internação psiquiátrica em hospital, né? Você já vai ter outro nível de intervenção, né? Eu não vou chegar lá fazendo intervenções que são próprias de cada nível de atenção, né? Então, vou promover o meu cuidado especializado, né? Compartilhando o cuidado com o DCEI, por exemplo, a partir de uma atenção psicossocial especializada, mas reconhecendo os profissionais, né? Seja o agente de saúde indígena, seja o enfermeiro lá do polo base, seja a referência técnica de saúde mental, seja o profissional de saúde mental das casais, né? Das casas de saúde, o polo base, etc, 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 né? Todas essas pessoas têm possibilidade de fazer intervenções de atenção psicossocial, que elas têm suas atribuições, né, no âmbito da organização do Subsistema de Saúde Indígena. Mas a RAPS tem suas intervenções, tem suas atribuições a partir desse componente especializado, né. Então, aí, um grande aliado, né, vai ser a própria questão do projeto terapêutico singular. Eu acredito que toda vida que nós vamos falar sobre atenção psicossocial, RAPS, etc., se toque nesse ponto, né? Mas, na prática do serviço, né, nós vemos que é um grande desafio colocar isso em prática, né? Dificilmente você tem um PTS, assim, aliás, dificilmente você encontra um serviço, né, falando assim, da experiência que nós temos e da experiência que nós vamos acompanhando, de apoio, né, dos serviços como um todo, dificilmente você tem um serviço que os profissionais em si conheçam o próprio projeto terapêutico institucional, né, do seu serviço, né, do seu CAPS. Então, existe um PTI, né, que os próprios profissionais que atuam ali desconhecem, muitas vezes, né. Então, você não tem ali as diretrizes territoriais de atuação para o seu serviço, né? E aí, como já estamos falando aqui, talvez o maior desafio à articulação potencial seja isso, porque você vai ter que trabalhar a partir dessa concepção de base territorial e comunitária e matricial e empreender de um PTS, né? Eu desconheço, né, como você fazer uma atenção psicossocial à população indígena em articulação com esses DCEIs e esses territórios, sem fazer um PTS muito bem articulado e executível, né? Porque ele tem os seus enfim, tem suas dimensões, né? E aí você vai ter que abrir mão, assim, lançar mão de todos esses recursos do território. Como é que eu vou lançar recursos do território se o meu serviço não é territorializado? Então,
você precisa territorializar o serviço, inicialmente, né? Essa o imperativo de estabelecer o PTS para esses casos que vão chegar para estabelecer um nível de atenção especializada, né? Vai possibilitar com que você faça a territorialização do serviço, né? Conhecendo esses recursos da comunidade, né? Porque aí o suporte psicossocial precisa ser identificado, né? E colocado, né? O apoio na garantia da retaguarda especializada de SEI, né? Então, não é interessante que essa pessoa que esteja necessitando de cuidados especializados, ela venha ao serviço, por exemplo, né? Ou que o serviço do CAPS vá até lá e não haja referência técnica retaguarda do DICEI com relação a isso, né? Isso aí vai criar todo um grande problema, né? Porque aí você vai estar, assim, atropelando os processos, certo? Então, isso precisa ser muito bem pactuado, né? Então, veja só quanta necessidade de articulação, de sinergia institucional e terapêutica necessária para empreender esse tipo de ação, né? Então, você precisa ter esse profissional de referência, né? Não é simplesmente profissional de referência, mas tem essa retaguarda especializada do DCEI para lhe apoiar nas intervenções e você apoiar ele nas intervenções e vice-versa, né? A divisão de metas e responsabilidades deve ser muito evidente, ok? Para que nós tenhamos ali muito claro no processo de trabalho organizado a partir disso, quais são, até onde vai cada ente, cada ator responsável, né? A enfermeira do polo base vai ter suas intervenções, necessidades, né? Que são feitas com relação a esse caso, né? Estamos falando assim, de um caso, hipoteticamente, que necessite de cuidados especializados em atenção social, né? Em saúde mental, e onde a RAPS é acionada. Assistente social, etc., vai ter suas responsabilidades, o agente indígena de saúde, né? E o profissional especialista, né? Da saúde mental, que vem lá do CAPS, seja a psiquiatra, né? A psicóloga, etc., né? A terapeuta ocupacional. E aí, vem essas necessidades todas, né? É importante também o que, assim, primordialmente, né? Isso aqui já é importante na população branca, né? Que é o tradicional que a gente fundamenta nossas ações, né? Mas, com relação aos povos indígenas, isso se faz muito mais, assim, ainda mais pertinente nesse sentido, né? O cuidado, ele se dá no território, né? Dessa pessoa, né? Então, essa pessoa está lá há séculos ligado a uma cosmologia, né? A um entendimento ali da sua terra, do seu território, né? Das relações que se estabelecem ali naquele âmbito, né? Então, o cuidar dessa pessoa vai vir de lá, né? Vai emergir lá. Você vai facilitar e fazer uma condição de possibilidade para que isso aconteça, né? Então, vai ficar muito difícil. Então, você vai fazer ali o manejo, né? E aí vai fazer a avaliação, segmento e manejo do caso, né? Mas considerando sempre o protagonismo desse território para promover e produzir esse cuidado, né? E a própria questão de reavaliação dos processos, né? Que o PTS, como nós sabemos, ele está sempre se atualizando, né? E aqui, como eu falei, né? Eu vou repetir mais uma vez, né? Tem que ser muito bem feito, muito bem articulado, né? Com muito cuidado, né? Com muito trabalho, né? Isso aqui dá trabalho, né? E aí nós sabemos que nós temos muita necessidade de próprio serviço, né? Mas aí vai ficar difícil fazer esse tipo de atuação se a gente não conseguir empreender esse trabalho de forma adequada, né? E aí essa avaliação vai se dar nesse sentido. Então você vê muitas vezes casos que o PTS fica guardado com o profissional, né? O PTS quer do serviço, fica dentro do profissional. O usuário, né? Aqui falando assim, usuário, família e comunidade. O usuário, da população da pessoa indígena, no caso, né? E isso vai ser aprofundado durante o curso, né? Já tem uma relação ali que se dá através da sua comunidade, do seu povo, né? Então, é ali que você vai fazer as estratégias para pactuar aquilo, né? Então, você está ali conduzindo, facilitando com que esse processo se coloque. Então, esse PTS, digamos assim, né? Vamos chamar assim, ou uma tecnologia colocada para isso, né?
precisa estar totalmente negociado mesmo com ele e seu povo, né? Você não pode intervir, muitas vezes, em algum conflito que apareça, né? Sem considerar esses aspectos, porque isso vai causar um problema, né? Enfim, um próprio desrespeito em relação à cultura e às tradições, os ritos, a maneira como você considera e empreende a própria vida, né? E aí, estabelecendo esse aspecto, né? De você, pronto, estou acionado, e aí, no caso, é uma questão de proatividade também, né? Não preciso ficar esperando o Odissei me acionar para eu começar esse tipo de trabalho, né? Posso me antecipar fazendo o quê? A minha territorialização. Ah, mas eu vou territorializar, nem sei se existem indígenas, ou vou fazer uma atenção social indígena do meu serviço. Então, é necessário você fazer a territorialização do serviço, né? Então, a partir desse processo de territorialização é que você vai perceber a necessidade de desenvolver esses conteúdos, inclusive, porque pode haver essas populações dentro do seu território de abrangência, né? E é uma população que você está aí negando o cuidado, digamos assim, né? Se articular, saber quem é o DCEI, se articular com a referência, né? A referência técnica, a CASAI, etc, etc, etc. Os equipamentos todos que envolvam aí, que estejam inseridos nesse território, né? E aí você já se antecipa a isso, né? E outra forma é quando você é acionado, né? A partir de uma necessidade de cuidado especializado, aí você precisa fazer este aspecto, né? E aí, na verdade, eu até é estranho pensar que exista um serviço, né, um centro de atenção psicossocial, por exemplo, que diga, ah, não, mas a gente não atende aqui indígenas, ou eles não chegam no serviço, etc. Quando ele está inserido ali num município, por exemplo, numa região, que existam essas populações, né? Existam no sentido, assim, de existam ali aldeadas, às vezes até terras já com as suas terras demarcadas, etc, etc, né? E aí, quando você for fazer esse PTS, aí, pensando no apoio marcial, você vai organizar esse fluxo em loco, né? Então, é necessário que você faça essas articulações e perceba isso a partir da territorialização e do que você faz com os profissionais que fazem um cuidado direto nas aldeias, nas casais, no polo base, etc, etc, né? Como é que eu faço a territorialização? É justamente a tarefa e longitudinal que nós vamos fazer a partir desse módulo especificamente, né? Ao fim, nós vamos colocar como é que será. E aí, no caso, já para ir finalizando um pouco da apresentação, né? Neste sentido, inserir aqui essas duas figuras que são o próprio processo de organização do trabalho no âmbito da saúde indígena, né? Do SASU, né? Você percebe aqui, né? Que, olha só, para você observar onde é que a RAPS surge, né? Neste momento aqui, você tem um profissional de referência em saúde mental que fica no polo base, né? Ele oferta apoio matricial, que vai se colocar através do suporte técnico pedagógico para as equipes multiprofissionais de saúde indígena, ok? E também com ação de assistência direta na aldeia, no CASAI e no polo base. A referência técnica de saúde mental do DICEI vai fazer uma gestão da atenção, que vai se colocar através do planejamento das ações, né, da avaliação e monitoramento dessas ações e da articulação intersetorial. Essa articulação intersetorial vai desembocar na RAPS, né? E aí, quando você precisa de um cuidado especializado, você vai, através dessa articulação intersetorial, feita geralmente pela referência técnica de saúde mental ou pelo profissional de saúde mental, que às vezes não tem essa referência técnica do DICEI, no âmbito da gestão da atenção, você vai ser acionado enquanto RAPS, né? Ou seja, a RAPS se insere no âmbito da atenção psicossocial dos povos indígenas a partir do processo de articulação intersetorial no âmbito dessa gestão da atenção, enquanto um desdobramento da referência técnica de saúde mental do DICEI ou do profissional de saúde mental do DICEI, né? E aí você perceba que
A RAPS vai se inserir justamente nesse sentido, né? E isso, né, já finalizando aqui, né, para nós observarmos que, levando em consideração todos estes aspectos que nós trouxemos, né, a partir dos desafios e potenciais articulações, seja da organização da atenção, seja da consideração das necessidades locais de saúde, seja da questão de compreender o racismo e a colonialidade na conformação das políticas públicas, na materialidade dessas políticas de intervenções, a partir da minha intervenção, né, e da própria articulação federativa entre os entes, nós vamos nos inserir, enquanto RAPS, a partir da intersetorialidade quanto da produção, né, da gestão da atenção da saúde indígena. Né? E aí, a tarefa que nós temos, no caso agora, né, nós seguimos construindo com apoio nosso, né, tutores, professores e os profissionais em si, nós territorializarmos o serviço a partir de uma matriz que vai ser repassada a vocês, né? E também identificar as competências de cada ponto de atenção. Okay? Nós elaboramos aqui uma matriz de competências da RAPS, certo? E nós vamos fazer o preenchimento dessa matriz de competências a partir da compreensão da atenção psicossocial aos povos indígenas do meu território, né? Então, eu vou precisar me articular com os entes, todos que estiverem lá, e vou precisar fazer isso para que eu consiga realizar a minha tarefa, né? O produto disso vai ser o quê? A construção desse fluxo, ok? Dessa matriz de competências, já aí que vai facilitar na hora de planejar as ações, e vai ser uma mão na roda, digamos assim, né? Vai facilitar muito a questão da gestão da atenção que os profissionais de saúde mental fazem lá no DCEI e que nós vamos apoiá-los, né? Sobretudo através do apoio matricial. E aí, por fim, é isso, né? Deixar agradecer, nos colocar à disposição para eventuais esclarecimentos, enfim, discussões, etc, etc, né? E é isso.